Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago, do grupo Interpretar e Aprender, e esse é o gameplay de Assassin's Creed Odyssey. O jogo se passa no período clássico da Grécia Antiga, e essa versão é a Discovery Tour. Isso quer dizer que não tem sangue nem pancadaria, permitindo que a gente utilize essa construção virtual na sua sala de aula com seus estudantes. Antes de começar essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e seguir todas as redes sociais do grupo Interpretar e Aprender para não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos da educação. Durante esse vídeo eu vou falar bem pouco, para você ter a oportunidade de levantar as questões do seu interesse com seus estudantes. Vamos lá para a Grécia? Fala pessoal, esse é mais um Games em Aula e talvez um dos mais esperados. Vocês devem estar reconhecendo esse desfiladeiro e sabem que por aqui ocorreu uma das mais icônicas batalhas da Grécia. Aquela do quadrinho 300 e do filme 300 de Esparta. Vamos lá para o nosso tour. Foi em Termópilas que um corajoso grupo de espartanos, junto de outros soldados gregos, detiveram o avanço das forças do rei Xerxes, o persa. Quando terminar, encontre-me e falaremos mais. Os gritos de fúria do rei persa Dário ecoaram por anos após sua humilhante derrota em Maratona. Mesmo após a morte de Dário, Xerxes continuou buscando vingança contra os gregos. Segundo Ésquilo, a Ásia foi esvaziada de todos os seus homens. Espiões gregos levaram notícias da iminente invasão de Xerxes para sua terra natal. Então, muito se discutiu sobre o melhor lugar para se montar uma defesa. No fim, os gregos decidiram em Termópilas. A área possuía uma passagem estreita que funcionaria como um gargalo para o exército persa, anulando a superioridade numérica. Ela também oferecia vantagens navais, permitindo que as frotas gregas atacassem dos flancos. 5.000 gregos do Peloponeso montaram um forte perto da entrada da passagem estreita, as ditas Portas Quentes. Na liderança estava Leônidas, um rei espartano que orgulhava-se por supostamente ser um descendente direto de Heracles. Leônidas estava acompanhado de vários soldados de elite, juntos formando os famosos 300 espartanos. E foi por esse gargalo que Esparta segurou milhares de persas, hein? O exército persa chegou no verão de 480 a.C., precedidos por uma enchente de rumores sobre sua força e seus números. Era dito que eles consumiam 6.000 toneladas de trigo por dia e que secavam todos os rios e riachos pelos quais passavam, tal era o tamanho de sua sede. Durante a marcha até Termópilas, os persas não tiveram qualquer oposição e, de fato, aumentaram seus números ainda mais, recrutando soldados de outras cidades gregas e de lugares como a Trácia. Segundo Heródoto, a última contagem da frota persa alcançou um número de 1.207 barcos tripulados por aproximadamente 240.000 homens. Ele estima que o exército terrestre era integrado por mais de 1 milhão de homens. As forças gregas em Termópilas estavam em grande desvantagem. Xerxes acreditava que os gregos fugiriam aterrorizados assim que eles vissem seu exército gigantesco. Em vez disso, eles discutiram. A maioria dos peloponésios queria enfrentar os persas no istmo de Corinto. Leônidas, por sua vez, acreditava que era melhor permanecer em Termópilas. Durante as deliberações gregas, um cavaleiro persa foi enviado para espioná-los. Ele voltou a Xerxes com uma notícia surpreendente. Os gregos não apenas não iriam fugir, mas os espartanos no forte estavam se exercitando e penteando o cabelo, bem diferente dos soldados amedrontados que Xerxes esperava. Para pressionar os gregos ainda mais, Xerxes esperou outros 4 dias e atacou no 5º. Os persas enfrentaram uma dura resistência e sofreram muitas perdas. Heródoto diz que Xerxes pulou 3 vezes da sua cadeira, tomado de medo por seu exército. O dia seguinte se mostrou igualmente difícil para as forças persas, e os gregos continuaram se mantendo firmes.
Os persas pareciam prontos para serem detidos em Termópilas, até que um habitante da região apareceu para dar uma informação. Ele contou aos persas sobre uma outra rota que poderia contornar Termópilas. Um contingente dos persas foi enviado para averiguar. Embora alguns soldados gregos estivessem a postos para vigiar a rota, eles foram obrigados a fugir dos persas. Assim, no terceiro dia da batalha, os gregos estavam cercados pelos seus inimigos. Com os persas diante deles e também atrás, as tropas gregas em Termópilas perceberam que só tinham duas opções: fugir para viver mais um dia ou ficar e lutar até o último suspiro. A maioria escolheu a primeira opção. Mas alguns ficaram, incluindo Leônidas e seus 300 espartanos. Para os espartanos, uma morte gloriosa era uma das maiores honras que se podia alcançar. Os poucos integrantes dos espartanos de Leônidas que não participaram da resistência final em Termópilas sentiram que haviam perdido a chance de uma honra. E cometeram suicídio, ou continuaram vivendo aguentando o escárnio e o desprezo dos seus compatriotas. A resistência dos espartanos não foi só pela glória, porém. Sem eles segurando os persas, as tropas gregas em retirada provavelmente seriam mortas por soldados inimigos em cavalos. Na manhã do terceiro dia, a vitória foi assegurada ao rei Xerxes. Contudo, essa vitória não veio fácil. O rei Leônidas caiu em combate, dando início a uma luta furiosa em torno de seu corpo. Os espartanos lutaram até o último homem, e quando todos foram mortos, o corpo de Leônidas foi levado até Xerxes. De acordo com Heródoto, os persas costumavam honrar os guerreiros mais corajosos, mesmo que fossem inimigos. No entanto, a resistência espartana deixara Xerxes tão furioso que ele cortou a cabeça de Leônidas e ordenou que ela fosse cravada em uma estaca. A estátua de um leão foi depois erguida na colina, onde os espartanos lutaram em honra da bravura de Leônidas. Leônidas é o personagem que nos guia nesse tour, né? Que começou falando com a gente. Mesmo conquistando a vitória, a Batalha de Termópilas abalou o moral do exército persa. Eles perderam milhares de homens, enquanto as baixas dos gregos somavam algumas centenas. E graças ao sacrifício dos espartanos, o resto do exército grego havia conseguido recuar e se reorganizar com sucesso. Como resultado, quando Xerxes montou sua base na entrada da Acrópole de Atenas, pronto para se vingar da derrota humilhante de seu pai em Maratona, os persas estavam pouco confiantes e muito angustiados. Eles estavam bem cientes de que os gregos não tinham medo e estavam prontos para morrer defendendo suas terras. No fim, a Batalha de Termópilas ainda foi uma derrota para os gregos. Porém, a batalha deu aos gregos um ganho de moral que acabou os levando até a vitória decisiva que obtiveram contra os persas na Batalha de Plateias, em 479 a.C. Após enfim conseguirem vencer a guerra contra os persas, os gregos puderam honrar o sacrifício de Leônidas e seus espartanos com memoriais e poemas, solidificando para sempre a glória da valentia militar espartana. Esse novo respeito por Esparta era notável porque, antes da guerra, a cidade era só vista apenas como uma provocadora que se intrometia nos assuntos dos outros. Termópilas mudou a reputação de Esparta para melhor e deu a eles um bom argumento para serem uma das cidades mais poderosas e influentes da Grécia. Você terminou. Espero que tenha compreendido a magnitude do que se sacrificou em Termópilas. Sem eles, o povo grego certamente teria acabado como uma nota de rodapé na história persa. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Games em Aula. Hoje na batalha dos 300 espartanos contra o exército persa. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados para o próximo episódio.